Aqui, irmão. Aleluia. Presença poderosa. A pomba do Espírito Santo está aqui em nosso meio, irmão. Amém? Que essa simbologia, ela não possa ser apenas um mérito, mas que ela seja um convite do Espírito Santo para alguém aqui hoje. Talvez essa pomba, ela quer pairar sobre a casa de alguém, sobre a família de alguém. E o Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui como resposta. Aleluia. Estou aqui como resposta para alguém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Ana nessa luta, nessa guerra. Evangelho é isso, meu. Evangelho é... Eu vou pedir lá atrás, Máximo lá, Gabriel, sem conversa agora, por favor, filho. Sem conversa, um piozinho, tá? Sem um empurrãozinho, sem nada. Foca aqui. O Espírito Santo está aqui, por favor, sem comer alguma coisa, sem nada. Em nome de Jesus, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. Por favor, em nome de Jesus. Sabe, eu peço essas cadeiras lá, Maria e Pablo, vamos à nave, já foi colocado uma cadeira a mais aqui para a gente poder sentar aqui. Amém? A gente não vai mais ninguém ficar lá atrás, não ser alguém que estiver de pé com as crianças. E quando for festividade, todo mundo vai, usar essas cadeiras. Eu não queria estar chamando atenção, irmão, estou sentindo algo de Deus aqui, mas vamos nos comportar, irmão. A presença de Deus é real nesse lugar. E evangelho é isso, pastor. Evangelho é, sabe, é gritar em meio à dor, dar um salto. E por mim, pastora conhece meu coração. Eu encerraria o culto agora, pegava toda essa igreja, ia lá na frente do Bom Jesus e a gente fazia o restante do culto lá. A pastora conhece meu coração. O Brian está sem carro, o Marcel está sem carro. A gente não consegue colocar todo esse povo com os carros que a gente tem. São muitas crianças, são muitos irmãos. Mas o comando já vou dar hoje. Amanhã não tem oração e turno de oração aqui na igreja. Amanhã vai ser na frente do Bom Jesus que a igreja vai se colocar em oração. Quantos vai comigo amanhã lá na frente do Bom Jesus orar e clamar a Deus? Amém, irmão? Então a gente vai juntar os carros amanhã. A gente está falando de uma pessoa que faz parte aqui dessa família, dessa casa, é o esposo da pastora. E que a última palavra sempre vai ser de Deus. É de Deus, irmão. É de Deus. A última palavra é de Deus. Se Deus falar amém, amém. Se Deus falar não, é não. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia aí comigo. Jesus, capítulo 10 de Deuteronômio. Só vou continuar a mensagem, irmãos. Eu preguei aqui, foi na quarta que eu preguei sobre o solo ser areia. Foi na quarta ou foi no domingo? Na quarta? Então eu vou dar continuidade. Deus abençoe a Fran. Né, Fran? Glória a Deus. A Fran já é de casa. Deus tem algo para o teu coração hoje, Fran. Josimar também já é de casa. Deus abençoe. Não vão dar risada da minha toalhinha não. É da pastora, tá, irmãos? Pastora Maria. Eu só tive que roubar dela ali para mim, né? A presença de Deus veio. O coração da gente fica, né? Então é assim mesmo. Queridos, Deus tem algo precioso para nós aqui. Capítulo 10 e o verso de número 14. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Aleluia. Amém? Aquela televisão parou, irmão. Então eu vou ter que virar as costas para os irmãos que diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu, a terra e tudo que nela há. Amém, irmãos? Então os céus são de quem? Do Senhor. Agora coloca para mim o capítulo 11 e o verso de número 10. Porque a terra que passa, ou seja, que a terra que passa a possuir não é como a terra de onde em que aonde nós semeava nossa semente? Na terra do... Olha o que o céu está liberando para nós aqui hoje, irmão.
Deus quer engarrar uma fé viva dentro de nós hoje. Então eu vou ser rápido, nós tentar finalizar antes das 9h30. Porque a terra que passas a possuir, a terra que vocês vão receber, não é como a do Egito. Isso aqui não é notoriedade ou, né, fruto do acaso de Deus mandar escrever isso aqui, irmão. De Deus está comparando aqui, há uma comparação, você já vai entender. Em que semeava a tua semente e regava com os teus pés. Força, sistema bruto, o homem fazendo, o homem querendo, o homem correndo atrás. Olha isso aqui, como uma, olha o próximo verso. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá. Olha o próximo verso. Terra de que o Senhor Deus tem cuidado. Sabe quem está cuidando dessa terra? Sabe quem está cuidando dessa terra? Quem está cuidando, irmão? O Senhor. Quem está cuidando, irmãos? Desde o princípio até o fim. Até o fim. Amém? Se assente, abre o teu coração. Aleluia. Oh Deus poderoso. A mensagem hoje, irmão, eu falei aqui com os jovens ontem. O fim do Nilo, mas o começo da fé. Deuteronômio 11:10 ao 14. Deus, ele faz uma comparação intencional. Essa comparação intencional de Deus é comparar a terra que, como herança e como promessa, a gente vai pisar as plantas do pé, a Canaã de Deus. Eu queria que você fosse profeta de Deus para alguém aqui no início dessa palavra, irmão. No início já. Olha para essa pessoa à esquerda ou à direita, fica olhando para ela. Diga assim: hoje é noite de voltar para Canaã. Deus quer ver eu, você e a tua casa pisando outra vez em Canaã, vivendo algo chamado dependência total de Deus. Quem sabe a gente está forçando a barra ainda, e Deus não gosta quando vê crente batendo a cabeça e forçando a barra, né? E lutando e forçando maçaneta. Então é por isso que às vezes parece que a gente ainda depende de um Nilo para ser sustentado. Quando Deus compara essa terra, chamada Egito, Diácono Marcelo, diz assim: a terra que vocês vão passar a possuir agora, ela não é mais, sabe, cuidada, regada, ela não é mais produtiva ao Nilo, porque acabou Nilo, acabou Faraó, acabou Egito. Vocês estão indo agora rumo à nova Canaã. Então, pasme, irmãos, mas Deus, ele chama a atenção aqui de nós nessa noite e coloca, Braio, duas comparações, mas é uma comparação intencional. Eu escrevi aqui que Deus, ele está gerando uma comparação intencional, ou seja, ele não está apenas falando de uma geografia. Por que é intencional? Porque Deus não está falando de dois terrenos. Deus está gerando algo intencional. Ele está dizendo que não é sobre ambiente geográfico, não é sobre Ponta Grossa e ir para Curitiba. Olha o que Deus está dizendo para nós. Ele está revelando sistemas espirituais. Aonde você mora, Deus quer fazer você viver a tua melhor Canaã. Aonde você está trabalhando é um ambiente onde Deus quer fazer você ser dependente e viver a tua melhor experiência com Ele nesta Canaã. Você não está entendendo, irmão? Você não está entendendo isso aqui? Então são sistemas espirituais. O Egito era uma terra fértil, mas dependente de um rio chamado Nilo. Para regar o Egito precisava o Nilo estar cheio. Tudo passava, tudo era uma dependência desse rio Nilo, irmão. Isso aqui eu estou lendo Deuteronômio já faz um tempo, já preguei aqui para os irmãos, e agora Deus está revelando algo. Eu nunca vi alguém pregar isso aqui. E Deus está mastigando no meu entendimento. Deus está mastigando, sabe, ponhando para mim mastigar o meu entendimento. Está me fazendo mastigar essas revelações.
Então o Egito, né, ele era uma terra fértil, sim, mas dependente. Do que adianta ser uma terra fértil, mas depender, sabe, de requisitos humanos ou de força bruta. Por quê? Porque o rio, Braio, ele não regava a terra assim por conta própria. Ele precisava criar cisternas. Ele precisava, o que ele dependia? Ele era dependente de cheias previsíveis. Ele dependia, se tiver cheio o rio, ele vai ter muita água abundante para que o Egito continue prosperando. Dependente do esforço humano. E quando que o esforço humano entra aqui no Egito? A semente era boa, a terra era boa, mas tudo que tinha no Egito exigia controle. Canais cavados, sulcos abertos com o pé. Está escrito aqui: vocês abriam com os pés de vocês os sulcos para armazenamento de água, para que pudesse regar, plantar, se alimentar, comer. Então o Egito, ele tinha esse sistema de controle. Amém, irmãos? As águas, elas precisavam ser empurradas na força. Eu não lembro como é o nome daquele negócio. Moinho, Marcelo. Então o Nilo era como se tivesse lugares, a água chegava, o moinho tinha que lançar até o palácio. Até porque se você for ver, o palácio era embaixo ou era em alto? No alto. Para a água chegar lá em cima, pastora, tinha que ter moinho. Ou seja, para ter água lá no palácio precisava de força humana. Precisava, sabe, de escravos. É por isso que o povo judeu era escravo. Para ele beber água, tinha que ter força. Para eles se alimentar, eles tinham que trabalhar milhão. Você está entendendo isso aqui? Então tudo exigia controle, canais cavados, sulcos abertos com o próprio pé desse povo, água empurrada na força. Era produção. Diga para alguém, tudo isso era produção, mas não era fé. Então o Egito nunca viveu pela fé verdadeira. O Egito, ele se baseava em produção. Lembra de Faraó? Aumenta a carga do povo, dá mais trabalho para o povo. E a Bíblia diz que mesmo o povo com horário a mais no trabalho, olha para cá, irmão, senão você vai entender isso aqui. Se quiser participar ainda do Egito, tudo bem. A mensagem para você hoje é: se liberte do Egito e pise em Canaã. Quem está entendendo? A Bíblia diz que quando Moisés foi lá para libertar aquele povo, Faraó mudou a sua... Faraó criou, na verdade, né, uma razão de fazer esse povo, porque esse povo trabalhava o dia todo para Faraó, pastor Ana, e à noite estava adorando o seu Deus. Faraó olha e diz assim: peraí, o povo egípcio essas horas está tudo dormindo, tudo cansado, esse povo de tarde está adorando a Deus dele, dos hebreus, está errado. Aumenta a carga desse povo, porque esse povo não vai ter mais tempo para adorar a Deus. Aumentou a carga, mais palha, eu quero mais tijolo. A Bíblia diz que mesmo aumentando a carga, esse povo multiplicava e crescia. A carga no trabalho aumentou, mas não arrancou meu tempo com... O serviço triplicou, cliente em cima de cliente, coisa e mais coisa. Mas o coração ainda é de... Só que para eles viver algo aqui, era sobre um sistema e era sobre um controle. Amém? Então era produção, mas não era fé. O texto diz que a nova terra não funciona assim. Está escrito sim ou não? Deus está comparando sim ou não? Está fazendo algo intencional sim ou não? Deus está comparando, não é um ambiente geográfico, mas é uma comparação intencional de Deus. Não é a nova terra, Canaã, não é como o... Deus está dizendo, lá ninguém vai forçar, lá ninguém... Não. Olha o texto, irmão. O texto diz que a nova terra não funcionaria assim. Canaã não responderia aos pés, responderia ao céu. Vale um glória ou não? Eu estou falando que Canaã não dependeria dos pés dos hebreus, porque ela seria uma terra dependente do céu. Amém? Ali não haveria Nilo, não haveria controle hidráulico, não haveria garantia humana.
A provisão, ela viria de cima. Quando? No tempo certo. Não haveria precipitação de crente batendo a cabeça, porque quem faz precipitar é o Egito, irmão. Enquanto a gente viver uma precipitação maluca na nossa vida, nós nunca pisaremos em Canaã, nós viveremos um sistema egípcio. Na medida certa, no tempo certo, uma chuva temporã, uma chuva seródia. Depois você estuda essas duas chuvas para você ver que tremendo que é. Isso muda tudo. Tudo. Por quê, pastor? Porque quando a fonte muda, posso falar ou não? Quando a fonte muda, irmã Maria, o coração é exposto. Sabe por que ainda você não teve liberdade em dizer: Senhor, expõe o meu coração para a tua igreja? Porque ainda você não aceitou que a fonte mudasse. Você ainda se limita aos regimes de um Egito. Você ainda se limita a uma conduta do Egito. Você ainda não conseguiu clarear sua mente para entender: acabou o Egito. Obediência total à vontade. Pastor, e quando que Deus coloca o meu coração a ser exposto? Quando você entende que a fonte precisa mudar. A terra já não é mais Egito. Para de forçar, para de querer fazer do teu jeito. Para, irmão. O comando de Deus, Miguel, para nós é: para, porque quando a fonte muda, Deus está dizendo: agora sim, olha o teu coração, dependente de mim. Tua casa dependente de mim. Tudo que você faz é dependente de mim. Me alegrou meu coração essa semana, irmão. Já com o Marcelo, para a glória de Deus. Eu não falo isso aqui, mas teve duas cenas aqui. Uma foi do Brainho, pequenininho, que a gente depois, tá ali o Zé, tesoureiro, sabe? Tinha um envelope ali com 1,80. Dízimo do Anthony. 1,80. Um posicionamento. Essa semana o Marcelo mandou, recebeu agora. Foi sexta-feira, acho que mandou. Eu não lembro. Sexta, recebeu. Pastor, tá aqui a minha parte, esse é dízimo meu, e esse aqui é do Pedro, pastor. Foi ou não foi? Eu dobrei meu joelho e glorifiquei a Deus. Falei: Senhor, auxilia os teus servos a viver uma Canaã, Senhor. Os nossos filhos a pisar nessa Canaã e começar a desfrutar dessa obediência, dessa vontade de viver o Evangelho. Porque, irmão, enquanto você não honrar a Deus, enquanto você não ser fiel a Deus, pasme, mas tem um Egito dentro de você ainda ditando regras como você fazer. Você não é dependente de Deus. Porque se te custa para servir a Deus, não é reino. Se te custa fazer para Deus, não é reino. Quando eu falo fazer, não falo de dinheiro, eu falo de obediência não parcial. Sabe? Essa obediência, pastor, tem que ser uma obediência parcial. Não, Deus está dizendo: não, essa obediência não. Não existe obediência parcial, irmão. Obediência é obediência. Então vamos lá. Porque quando a fonte muda, o coração é exposto. No Egito, o povo confiava no sistema, Brian. Em Canaã, precisaria confiar em Deus. Pastor, por que eu tenho dificuldade de viver a Canaã? Porque ainda você quer viver o braço do Egito. Você quer governar tudo. Você quer ditar tudo. Você quer fazer tudo. Quem está entendendo? Agora na Canaã não é você que dita. A Canaã, ela te expõe o teu coração para quê, pastor? Para você depender e confiar totalmente de Deus. E aí, irmão, que a gente faz uma bagunça, porque é difícil a gente, sabe, se comportar como crentes de uma promessa viva em Canaã. Canaã não obriga ninguém, Canaã não força ninguém, mas Canaã tem valores, Canaã tem princípios, Canaã tem Deus cuidando. E o cuidado de Deus nos constrange, irmão, porque mesmo você sendo infiel, Ele continua. Mesmo você sendo rebelde, Ele continua. Mesmo você errando, Ele continua. Então Deus, Ele está olhando. Deus diz assim, está escrito que essa Canaã está sendo cuidada por quem? Então essa terra, pastor Claudinei, que nós estamos sendo impedidos por erros de percurso de acessar, sabe, Fran? Sabe, Josemar? Deus está olhando para ela e está dizendo: Esther, é uma terra que eu cuido. É um ambiente onde você será cuidada. Infiel não entra nela. Rebelde não entra nela. Por quê?
porque não é o Egito que cuida, é Deus. É Deus, Marcelo, que governa. Se o teu filho está em Canaã, Deus está olhando e está dizendo: fica tranquilo, mulher, é eu que cuido, é eu que trato. Quem está entendendo isso aqui? Então no Egito, o povo confiava no sistema. Em Canaã, precisaria confiar em Deus. Não é obrigação. Isso aqui não é obrigação. Isso aqui é um exercício de fé viva. Eu estou em Canaã, a dependência não é minha, é em Deus. O Egito exigia esforço contínuo. Canaã exigia obediência diária. O Egito dizia: tem que trabalhar. O Egito dizia: tem que fazer. Canaã diz assim: você precisa obedecer. Hoje, amanhã, depois da manhã. Então não era um esforço contínuo como a terra do Egito, mas era uma exigência de Deus, o cuidado de Deus dizendo: cara, continue obediente. Continue, obediência parcial. Aqui, nós já vamos ler o que diz aqui o verso 17. Já vamos ler, segura lá. Já vamos ler. Só vamos ler quem estava em Canaã e pisava fora. Nós já vamos ler. Então o Egito confiava em Deus, mas Canaã o Egito confiava no sistema, mas Canaã precisava confiar em Deus. O Egito exigia esforço, mas Canaã exigia obediência diária. O Egito funcionava até para quem não cria ou não tinha crença. Funcionava bem, mas Canaã só florescia para quem obedecia. O Egito vai funcionar do jeito que você ditar, do jeito que você quiser. É por isso que eu falo que quando você quer agir, eu acho assim, pastor, porque eu acho. Me desculpe, irmão, isso não é florescer, porque Canaã te faz florescer. Quando você obedece, você está florescendo. Mas quando você não obedece, olha para cá, quando você não obedece, você apenas está funcionando. E o funcional, quem criou foi o próprio Egito. Por isso Deus diz que os olhos deles estariam sobre a terra, do início ao fim do ano. Deus está dizendo: os meus olhos estarão sobre essa terra, do início ao fim do ano. Entra ano, sai ano, os meus olhos estão sobre você. Os meus olhos estão sobre você. Não é vigilância, é cuidado. Diga para alguém: é cuidado, irmão. Deus não está como o faraó apanhando guarda, sentinelas para dizer: vigia esse povo é escravo, eles vão fugir, eles não vão querer ficar aqui. Deus não estava obrigando ninguém, Jennifer, ninguém me quer a ficar em Canaã. Deus não estava exigindo: pastora Hilda, quer ficar em Canaã? Fique. Deus não estava, em vigilância. Deus estava dizendo: eu estou aqui para cuidar de vocês. Em Canaã tem cuidado. Meu irmão, muda tudo isso aqui. Minha mente deu eu falei: meu Deus do céu. O Senhor quer dizer que o Senhor não, se eu quiser sair de Canaã, o Senhor permite, porque o Senhor não está me vigiando. Vigia não, você não vai sair. Cuidado quer sair? Você está entendendo isso aqui, irmão? Entendeu, pastor? Vigilância é Deus dizendo assim: porque eis que estou vigiando. Deus diz: não, eu estou cuidando. Você pode sair. Você pode viver a tua vida. Você pode. Pode, claro que pode. Pode sair, pode. Não tem problema não. Deus está dizendo: não é vigilância, é cuidado. Deus não estava levando o povo para uma terra mais difícil, estava levando para uma terra mais dependente. E dependência no reino nunca é retrocesso, é amadurecimento. Muitos querem Canaã, mas continuam tentando irrigar com os pés. Querem promessa com controle. Queremos, irmão, a gente está buscando, então queremos promessa com controle. Queremos fé com garantias. Queremos céu sem dependência. Quando você está em Canaã, não existe promessa com controle, porque parece que a promessa veio e você quer controlar. E tem crente se tornando controlador de promessa. Pasme, irmão. Tem gente controlando promessa. E é por isso que ela não se cumpre. Promessa controlada não se cumpre. Promessa que flui tem cumprimento. Até porque o salmista vai dizer que Deus só cumpre promessa àqueles que se inclinam ao temor do Senhor. Promessa controlada, acabou o temor, irmão. Porque é você que está no limite. É você que está no controle. Não tem temor a Deus. Então o que o Senhor está dizendo para nós aqui é: queremos promessa com controle, queremos fé com garantia. Não, essa fé tem que ter garantia. Fé não é garantia de onde você vai chegar. A fé verdadeira é garantia de que do jeito que está não pode permanecer. A fé, ela tem poder para te tirar, te arrancar de lugares, de coisas. A fé, ela é uma semente.
sabe, que você planta e rega, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Mas onde Deus encerra o Nilo, Ele inaugura uma fé verdadeira. Acabou Nilo, acabou Egito, Canaã, inauguração. Sabe onde que Deus está inaugurando uma fé, irmão? Canaã. Que esse povo não vivia por fé, esse povo não tinha fé, esse povo não conseguia ter fé. Esse povo aqui olhava para Deus como um Deus terrível, Deus que mata, Deus que abre. Deus está dizendo agora em Canaã, o cuidado vem. E vocês vão poder viver, enraigar uma fé verdadeira, uma fé sem pressão. Você vai ter a oportunidade de ter fé no seu Senhor. Por quê? Porque em Canaã não tem julgação, não tem vigilância. Em Canaã tem cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre ela, do início ao fim do ano. Amém? Mas onde Deus encerra o Nilo, inaugura a fé. Se Deus está secando fontes antigas, guarde isso no teu coração. Não é abandono, é tempo de transição. Pastor, por que eu procuro alguns lugares, algumas coisas ainda, e parece que, fala igual a pastora Maria, secou a teta. Agora secou, né, de vez. Por que, irmã Vanaína? Porque Deus está dizendo, você tem que entender, no tempo de transição saiu, regrou do Egito, Canaã, vida nova, direcionamento novo, concordâncias novas, caminhos novos. Se Deus está secando fontes antigas, não é abandono, é transição. Não sinta saudade do Egito. Sistema que exige tudo de você não é promessa. Se na tua fé hoje, para você essa fé existe dentro de você, olha para cá, irmão, olha para cá. Se essa fé que você tem hoje em Deus exige tudo de você, então não é promessa. Se essa fé que te exige tudo, então ela não está te impulsionando a promessa. Porque fé não exige nada de ninguém. Fé é um plantio. Fé se rega, fé se recebe, fé cuida. Por isso Timóteo foi à igreja, e o próprio Paulo disse a ti, Timóteo, cuide para que você não naufrague na fé. Ele estava indo cuidar da igreja de Filipos, uma igreja com um avivamento estava lá. O avivamento estava em Filipos. Paulo está dizendo assim, cuide para que você não naufrague na fé. Canaã começa quando você para de forçar e aprende a obedecer. Ou você obedece ou você continua forçando, irmão. Ou você é obediente, ou você se submete a uma obediência verdadeira, ao ponto de você entender, cara, eu só preciso obedecer, Deus só exige algo de mim, a fé exige algo de mim. O que é? Obediência. E obediência não é te exigir tudo. Obediência é te colocar à mercê de uma direção. Não, eu escolho. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mais de Deus. Eu quero me comportar. Fé não força ninguém, irmão. Ela não pode exigir tudo. Ela te coloca uma direção. Quem está entendendo isso aqui? Coloca para mim só o verso 17, por favor, Pedro. 11 e 17. Olha o que diz. E a ira do Senhor se acenda. Que a ira do Senhor se acenda contra vós. E feche ele o quê? E não haja, e a terra não dê. E o que mais? E cedo da boa. Próximo verso. Ponde, pois, estas minhas palavras nos vossos e na vossa, e atai aonde? Sinais nas vossas mãos, nas vossas, para que estejam por entre os vossos olhos. Eu só preciso obedecer. Estou pisando numa terra boa, minha família está tudo bem, tá? Sabe, eu sinto Deus está fazendo, eu só preciso obedecer.
É um povo olhando sobre a mão, Pai. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Coração, eu preciso obedecer. A alma, eu preciso obedecer. O Senhor está dizendo assim, deixa eu fechar minha Bíblia. Se vocês não obedecerem em Canaã, eu vou fechar o céu. Está vivendo promessa? Maravilha. Se comporte, Canaã, porque senão Deus vai fechar o céu. Servir a Deus, irmão, é bom. Tem as lutas, guerra, sim. Se com o Espírito Santo a gente passa dificuldade, já pensou sem o Espírito Santo? Só que assim, pastor Ana, há um comportamento de um cristão em Canaã. Eu estou cuidando, eu estou olhando para ela de ano em ano. Entrou o ano, saiu 2026, entrou 2025, entrou 2026, entrou 27. Eu continuo olhando. A terra é minha. É eu que cuido. E eu estou dando posse para vocês, com a família de vocês, viver tudo isso. Vocês vão depender, vocês não vão forçar mais nada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar acesso. Não é que vocês não vão trabalhar, vocês vão, só que vai ter acesso. Não vai precisar mentir para entrar na empresa. Não vai precisar enganar alguém para subir na vida. Não vai precisar ficar de mentira, de trapaça, de barganha. Não, você está numa terra onde eu te darei direcionamento. Esse é o comportamento de alguém alinhado, irmão. Deus está alinhando em Canaã, porque Ele cuida e Ele zela. Quem entendeu? Então diga para alguém, o recado foi dado. Se comporte em Canaã, senão o céu fecha. Pastor, parece que o céu está nublado. Dá uma olhada para os seus pés. Pastor, aqui em casa, dá uma olhada, mulher, se você não deu uns errinhos de percurso e não deu uma chegadinha no Egito e Deus falou assim, pois bem, fechei o céu para ti agora. Pastor, parece que travou tudo. Pastor, Deus está dizendo assim, se tiver em Canaã não tem nada travado. Se está em Canaã, está sendo cuidada. Se está em Canaã, agora, se tu saiu de Canaã ou se tu não se comportou, você pode até ficar em Canaã, mas de céu, se coloca de pé. Você pode até sentar nessa cadeira, mas de céu, você pode até pregar com o céu, você pode até cantar com o céu. Eu não quero, irmão, ser alguém que se comporta em Canaã com o céu fechado. Coloca um louvor aí, Pedro, para nós encerrar. Olha aí, irmão, 5 para 9:30, dá para dar um glória? Amém? Coloque esse louvor aí. Pastor, eu quero pisar em Canaã outra vez. Tem alguém para vir aqui na frente fazer essa oração comigo? Vou fazer 2 apelos. Primeiro apelo é, pastor, eu saí de Canaã, eu preciso me comportar em Canaã de novo. Esse é o primeiro apelo, para quem saiu de Canaã e precisa retornar para Canaã aos cuidados de Deus. O segundo apelo é para alguém que negou Canaã. Falou, não quero mais Canaã. Esse é o segundo apelo. Se tiver alguém para voltar para Jesus nessa noite, a oportunidade está aqui. Glória a Deus. Tem alguém para abraçar a Fran? Abraçar o Josemar? Voltando, Fran? Voltar para a presença? Voltar, Josemar? Para Jesus, para Canaã? Primeiro convite é para você que sente que foi rebelde ao Senhor por algum tempo e precisa vir aqui na frente orar comigo para a gente encerrar, irmão. Sai do teu lugar, você que quer pisar com os 2 pés e não quer mais forçar, mas quer viver os cuidados de Deus em Canaã. Vem aqui na frente. 2 está voltando para Jesus. Agora é para quem está em Canaã, mas está se comportando errado em Canaã. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não, pastor, eu estou em Canaã e está tudo certo. Para de graça, irmão. Para de mentir para você mesmo. Para de enganar teu coração. Para de forçar. Deus não trabalha com quem força, irmão.
Deus não trabalha com quem erra e continua insistindo no mesmo erro. Deus, Ele quer que você pise em Canaã e se comporte na obediência total. Não existe parcial, é total, irmão. Já tem lágrimas de arrependimento aqui na frente. Já tem lágrimas de arrependimento. Espírito Santo que está aqui nessa igreja, Pai. Ó Deus, eu quero orar por essas vidas que estão aqui, mas eu não podia deixar de orar pelo Roger, pelo William, Pai. Senhor, ainda tem fôlego de vida lá, Pai. E se o Senhor quiser trazer ele, Senhor amado, na tua Canaã, Senhor amado, ele vai ouvir a tua voz agora. Coloca os pés do William também na nova Canaã, Pai. Ó Deus, ele aceitou o Senhor aqui, Pai. E o diabo tramou um laço muito grande contra a vida dele. Mas ainda tem fôlego da vida. E se tem vida, o Senhor permitiu. Porque quem é o dono do fôlego da vida é o Senhor. Se a morte não teve poder ainda, é porque o Senhor está lá. Está aqui a Fran, Jesus. Está aqui o Josimar. Não deixa eles nunca mais sair de Canaã, Pai. Não deixa nunca mais, Pai, porque tem promessa, tem sonho, tem projeto, Pai. Ó Deus, aumenta o desejo no coração da Fran, do Josemar, para que eles mantenham o coração em Canaã. Ó Deus, que os irmãos que estão aqui, obreiros, Pai, que erraram o percurso, que desobedeceram os seus mandamentos, Pai, que precisaram, Senhor amado, com os seus próprios pés, trazer o alimento para sua casa sem dependência, Pai. Quantos irmãos, Pai, passa mês e mês, coloca o pão na mesa, mas não é o Senhor que está colocando, é braço de carne, é o afoito, é o corriqueiro. Eles vão começar a depender e viverão, Senhor, o pão de cada dia que o Senhor colocará nas suas mesas, sem forçar, sem mentir, sem rebeldia, mas no acesso verdadeiro do Senhor. Está aqui o Zé, está aqui a Giza, está aqui a Emer, está aqui a Lu, está aqui o Braio, está aqui a Mariane, Senhor, está aqui a Maria, está aqui a Arnalva, está aqui o Luiz, o Miqueias, está aqui a Jennifer, pastora Maria, está aqui o Marcelo, está aqui a irmã Maria, está aqui a pastora Hilda. Ó Deus, que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para eles nessa Canaã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que as nossas crianças lá na salinha agora possam pisar nessa Canaã e desfrutar os que os pais vão desfrutar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei como é que está aí, queridos, mas eu preciso fazer um ato profético. Eu fiz numa igreja agora semana passada. Pisar em Canaã não é para qualquer um, não. Quando você levanta o teu sapato para cima, você está declarando: Senhor, eu estou pronto para ir. Eu estou pronto para viver. Levantar o sapato para o alto, irmão, se você quiser, fica à vontade. Mas se tiver alguém com coragem de levantar o sapato para cima assim, você vai dizer: a minha casa está pronta para viver a Canaã. A minha casa está pronta para viver o que o Senhor tem para mim viver. Sapato levantado para o alto é um sinônimo de você dizendo: Senhor, o governo é do Senhor. Eu descalço as alpargas, sandálias dos meus pés, e eu piso nessa Canaã. Eu levo a minha família para Canaã. Eu levo o meu casamento para Canaã. Eu levo os meus filhos. Esta igreja eu vou conduzir para Canaã, Espírito Santo. Eu e a minha casa iremos para essa Canaã, Senhor. Ramando Rabadu Yassiri Calabaia. É isso que Deus quer ver, irmão. Que todo culto, pode calçar agora, você possa entrar nessa reunião assim, ó: Senhor, a gente já está descalço nessa Canaã. Não tem espinhos, não tem mais feridas, não tem mais fofoca, contenda. E se tiver, o Senhor está cuidando. Viu, Fran? O Senhor tem cuidado de vocês. O Senhor cuidou de você, Fran. Você sabe que não era para você estar aí. Você sabe. Você sabe que a sentença, ela não tinha revogação.
Não tinha. Mas Deus, Ele cria métodos para dizer: Canaã é de vocês. Viu, Josemar? Não se perca, Josemar. Não se perca. Continua, Josemar, pisando em Canaã. Amém? Sejam bem-vindos de volta, Fran. Amém? Nunca mais saio de Canaã. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Josemar e da Fran. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoar vocês. Estenda as suas mãos. Quarta-feira nós estamos aí. Estamos naquela série de mensagens. Então quarta-feira eu ministro de novo. E aí... Não, quarta-feira não, né? Das mulheres, né? Então eu não ministro não, mas a Giza que ministra. Amém? A Giza aqui, que tome liberdade, que ela vê que as quarta-feiras tá na pancada aí, irmão. Né? Então, vamos estudar, vamos buscar, vamos, né, mergulhar, vamos dar lugar. Amém, irmão? Vamos respeitar esse altar aqui. Amém, obreiros? Vamos colocar a boca no pó, irmão. Não vamos viver aquela mesmice de sempre não, irmão. Dá lugar. Amém? Deus está dando aqui, a gente está buscando. A pastora está em oração com as mulheres de madrugada. Palavra, a pastora pregando lá. Que dia ela vai pregar aqui também, né? Glória a Deus, porque lá no grupo está pregando que, irmão, tá chegando a subiar. Ó, quarta-feira passada no grupo lá, Jennifer pregou. Foi, né, Jennifer? Tremeu? Tremeu na base ou não? É isso aí, irmão, tem que dar lugar. E as coisas vão se encaixando. Mas, irmão, em nome de Jesus, sai dessa noite entendendo, você está nessa Canaã. Então, quarta-feira nós te aguardamos, o culto das mulheres aqui. Toda a última quarta-feira. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo. Quem ouviu os conselhos do Espírito Santo nessa noite vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Queridos, eu não posso deixar de encerrar. Ontem aconteceu um problema na nossa mídia. Os irmãos veem que está com problema. Não sei o que aconteceu. Então assim, irmão, toda vez que eu vou mexer ali é gasto, irmão. É gasto, meu coração dói porque eu zelo muito daquilo ali. Quando eu vou mexer, antes de mexer naquilo eu já faço uma oração, irmão. Antes de mexer, de tocar, eu já, Senhor, eu vou ligar os periféricos aqui, Senhor, não deixa queimar nada. Eu sempre oro porque a gente sabe a luta que o diabo é da gente ter zelo com as coisas do Senhor. E ontem os jovens chegaram, não sei, irmão, se alguém mexeu ou não, mas deu uma interferência ali no upgrade, que fala, não sei como é que fala ali, do software ali. Não deu o upgrade, na verdade, do software ali, deu erro de software, não está funcionando um lado. Consegui jogar para essa hoje e não funciona mais. Agora não sei se é o PC ou se é a caixinha. Se for o PC,